Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Você pode assentar. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Não temos nenhuma dúvida com relação ao poder de Deus, em agir diante de toda e qualquer circunstância. O Deus que é vivo, o Deus que é verdadeiro, é o Deus que vivifica a sua palavra. E o Espírito Santo, ele é o Consolador que veio para ficar eternamente conosco. Aí eu fico imaginando, irmãos, se não for a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Sabemos que a vida cristã, a vida da nova criatura, é uma vida de lutas. São batalhas e mais batalhas. A grande diferença é a presença do Senhor. E a palavra nos diz que Ele luta as nossas lutas. Que Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Ele é aquele que nos sustenta com a sua mão direita poderosa, a sua mão direita vitoriosa. Nós somos ensinados, conforme a palavra de Deus, a viver em submissão ao Espírito Santo. Antes da experiência com Cristo, como vivíamos? Vivíamos fazendo a nossa vontade, realizando aquilo que achávamos ser o certo. Mas agora, a nossa vida, ela tem que ser diferente. Uma vida onde mantemos o temor do Senhor. O temor do Senhor ativo em nossa vida a partir do mais profundo do nosso ser. E a presença do Senhor faz toda a diferença. A presença do Senhor em nossa vida não nos transforma em pessoas infalíveis. Não. Continuamos falhos. Continuamos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. E isso tem sido um marco na nossa vida. E não podemos nos esquecer, não somente que a presença do Senhor faz toda a diferença, mas que firmamos um compromisso com Ele. Um compromisso de viver conforme os seus princípios. O compromisso de verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida que como igreja do Senhor e como servos do Senhor, procuramos fazer isso. Mas uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos, sempre, nós precisamos submeter os nossos pensamentos a Cristo. Não podemos impedir que os pensamentos venham, mas podemos impedir que eles fiquem. E eles não permanecerão se estivermos determinados a fazer com que eles não permaneçam, eles não fiquem e não surtem efeitos na nossa vida. É importante a gente lembrar que a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo. O mundo em guerra e o servo do Senhor em paz. Isso não significa também que o servo do Senhor não se preocupa, não nos preocupamos. Mas temos que saber o limite de preocupação. Por quê, pastor? Porque a nossa confiança,
ela precisa estar firmada no Deus que pode todas as coisas. E a confiança que depositamos no Deus eterno, ela precisa ser uma confiança incondicional. Eu vou confiar se o Senhor fizer isso. Não. Confiança incondicional. E o agir do Espírito de Deus nos faz perceber que a vontade do Pai eterno é soberana. Podemos estar clamando por algo correto, algo que está em linha com a palavra, mas precisamos entender, precisamos aprender a colocar em prática, sempre em nossas orações: Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. O Senhor não recebe ordens dos seus filhos. Não. Os discípulos não dão ordens ao mestre. Mas os filhos são submissos aos pais. Os discípulos são submissos ao mestre. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, quero fazer a leitura dos versículos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Amém? Meus amados irmãos, provavelmente uma das maiores dificuldades na vida espiritual seja a questão do entendimento. E quando falamos em entendimento, não estamos falando no entendimento lógico. Nós estamos falando no entendimento espiritual, que nós chamamos discernimento espiritual. Tiago nos ensina, lá na sua carta, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém critica. Eu acho correto quando alguém diz assim: eu não sei. Eu não sei responder isso. Eu vou verificar e voltarei para lhe dar uma resposta. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Então nós temos que entender que não sabemos todas as coisas, mas temos em nossas mãos o manual, que é a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Eu confesso, irmãos, que é muito difícil entender, e mais difícil ainda aceitar, que haja uma proibição de que a Bíblia seja colocada em uma biblioteca pública. As Bíblias nas bibliotecas públicas estão sendo retiradas por ordem do STF. Mas isso não nos impedirá de louvar e de exaltar ao nome do Senhor. Nós temos essa palavra gravada no nosso coração. E o Senhor Jesus fez a declaração extraordinária. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor Jesus já nos declarou dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meus amados irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê o discernimento espiritual. A percepção espiritual, para que ocorra, torna-se necessário que estejamos em Cristo Jesus. E quando eu falo que estejamos em Cristo Jesus, significa ter a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Porque somente aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, tornam-se templos do seu Santo Espírito. A partir do momento que declaramos a Jesus Cristo como Senhor e único Salvador, nos tornamos filhos do Deus eterno.
somos justificados. Somos justificados em Cristo. E aí, o Senhor Jesus nos diz, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus Cristo entrar, passamos a ter uma grande satisfação em meditar na sua palavra, em procurar viver conforme os seus princípios. Procuramos conhecer os princípios bíblicos. É importante a gente dizer que esse livro, que foi escrito há alguns 1000 anos, é um instrumento mais atualizado que temos na terra, porque ele é vivificado pelo Espírito de Deus. É mais atualizado do que o computador de última geração que ainda não saiu. Então, igreja do Senhor, amada igreja do Senhor, o Espírito de Deus em nosso ser nos faz perceber que os interesses pessoais não são mais importantes do que os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos observando, eu tenho falando isso aos irmãos, houve uma aceleração, uma intensificação daquilo que a palavra de Deus nos mostra sobre o final dos tempos. Entretanto, isso não significa que a igreja será retirada amanhã. Ela pode ser retirada agora, mas será no tempo do Senhor, e marcar um tempo para que aconteçam coisas extraordinárias, ou para que aconteça alguma coisa de importância para a igreja, no que diz respeito ao arrebatamento, é antibíblico. Da mesma forma, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, primeiro a igreja será arrebatada, o Senhor, nos encontraremos com Ele nos ares, e depois o Senhor voltará e voltaremos com Ele, e reinaremos com Ele. Meus amados irmãos, o primeiro passo que precisamos dar para que os planos e propósitos de Deus cumpram-se em nossa vida é depositar confiança incondicional no Deus eterno. Eu tenho dito para os irmãos que as piores batalhas são as batalhas internas, aquelas que lutamos internamente, aquelas que somente nós e o Senhor sabemos, aquelas batalhas que ocorrem no nosso ser interior. Entretanto, não podemos nos esquecer que o Senhor nos deu autoridade, e nós temos autoridade para repreender a tudo aquilo que não provém do Senhor, até mesmo as batalhas internas. E esse tipo de batalhas internas podem ocorrer por diversos motivos, mas uma das coisas que geralmente ocorre é por conta de pensamentos que trazem dúvidas quanto aos ensinamentos de Cristo, quanto à veracidade da palavra de Deus, quanto ao cumprimento das suas promessas. É comum a gente escutar de vez em quando pessoas estarem dizendo: mas o Senhor fez uma promessa para mim e agora ela não foi cumprida ainda. Aí a gente precisa lembrar essas pessoas o tempo que levou para Moisés, até que Deus o chamasse para uma obra específica. O tempo que levou para Abraão se tornar o pai de uma grande nação, de uma grande multidão incontável. A única forma de estarmos vencendo as batalhas internas ou externas é fazendo uso da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a nossa espada de 2 gumes, nossa arma de defesa e ataque. Na guerra na qual vivemos, que é uma guerra espiritual,
Não iremos para essa guerra com armas convencionais. Nós usamos a Bíblia Sagrada, que é a nossa espada. Nós usamos a palavra, como Jesus nos ensinou, quando foi tentado no deserto. Ele combateu o inimigo com a palavra. Nós temos hoje nós vivemos no período da graça. Já falei há pouco, a presença do Espírito de Deus em nosso ser. Então nós temos uma ligação direta com o Senhor. Ele está conosco em todo o tempo. Sejam quais forem as circunstâncias, Ele permanece conosco. Então nós temos o quê? Nós podemos orar. Nós podemos clamar. E o Senhor nos ensina que devemos clamar a Ele. Jesus nos ensina que precisamos estar diante do Senhor, e tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. As investidas do nosso inimigo, que é Satanás, tem sempre o mesmo propósito: roubar, matar e destruir, nos tirar do caminho que é Jesus Cristo, fazer com que venhamos a nos entristecer com determinadas circunstâncias, e esse entristecimento pode gerar uma desistência de caminhar na presença do Senhor. Mas irmãos, Deus não perdeu o seu poder, Deus não perdeu a sua força, Deus não perdeu a sua determinação em nos abençoar, em nos proteger, em nos guardar, em nos livrar de todo mal. A paz interior que o Senhor Jesus nos dá é algo tremendo e maravilhoso. E a inquietação muitas vezes passa a ter uma proporção aparentemente maior do que a força para resistir ou rejeitar os pensamentos que não provêm do Senhor. Daí a advertência do apóstolo Paulo em nosso texto básico. Porque o conflito entre as forças de Deus e as forças malignas, esse é um conflito espiritual. E somente pode ser travado com armas espirituais, não esqueça disso. Observem o versículo 4 do nosso texto. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você pode dar glórias a Jesus? Então as armas que usamos destroem fortalezas. Essas fortalezas são muralhas que resistem, portas que se fecham, paredes que aprisionam. E tais fortalezas parecem indestrutíveis, mas as armas que usamos destroem essas fortalezas. Aleluia! E não somente isso, mas também fazem ruir as resistências e aniquilam os raciocínios ilusórios. O inimigo da nossa vida é o maior ilusionista que existe. Ele vem com ilusões, com ofertas que parecem boas, que parecem para o nosso bem, mas o seu fim é terrível, é amargo, é a separação eterna do Criador. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos para os pensamentos que chegam à nossa mente. Padrões de pensamentos recorrentes transformam-se em fortalezas em nossa mente. Então, vem um pensamento que não provém do Senhor, vem um pensamento de dúvida. Não, eu creio que o meu Redentor vive, já se levantou sobre a terra, e agora, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por mim, aleluia. Eu creio que apesar de todas as lutas e dificuldades, o Senhor não me abandonará, aleluia. Ele é aquele que luta as nossas lutas, acabei de dizer. Ele é aquele que nos ama, e nos ama de uma maneira tal, de uma maneira tão tremenda, que Ele entregou o seu próprio Filho para vir ao mundo em forma de homem, deixando a sua glória, deixando a sua majestade, e levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que em Cristo Jesus sejamos feitos filhos do Deus vivo.
para que possamos receber da verdadeira santidade proveniente do próprio Deus. Sabe, meus irmãos, nós aprendemos que temos que resistir na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E quando fazemos isso, essa área se tornará uma fortaleza espiritual que agirá contra o inimigo. Não podemos ceder 1 milímetro. Não podemos ceder 1 milímetro. Nós temos que resistir com a palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar revestidos com a completa identidade de Cristo, para que sejamos fortalecidos com a fé e esperança e a palavra de Deus para frustrar as tentações do inimigo. Precisamos estar plenamente conscientizados de que somos fracos e somos falhos. Não iremos enfrentar o inimigo da nossa vida na nossa força ou no nosso conhecimento, mas o enfrentaremos sempre com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. É na palavra, é a palavra que tem poder. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, aleluia. É por isso que nós precisamos submeter os nossos pensamentos a Cristo. E o desafio da palavra de Deus é que cada crente tenha o controle dos seus pensamentos, porque somente assim os levaremos cativos, sujeitos à obediência e alinhados com os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. A palavra nos ensina que precisamos orar uns pelos outros. Você não precisa contar a sua vida para ninguém, mas precisa contar para o Senhor. Mas é muito bom quando a gente sabe que pode contar com alguém que está orando em nosso favor, que está intercedendo em nosso favor, intercedendo diante do Pai eterno. Que maravilha! Não existe nada melhor do que a gente receber a informação que alguém, por quem oramos, por quem a igreja orou, a pessoa foi curada. E aí imediatamente nós temos que dar a honra, a glória, o louvor e a exaltação a Jesus. Não à igreja, jamais à igreja, jamais ao homem. Sabe, meus amados irmãos, é a partir daí que nós começamos a dirigir as nossas ações à obediência a Cristo. Eu não posso deixar de lembrar a você que precisamos ter como algo costumeiro analisar a nossa vida, verificar como estamos vivendo. No final de cada dia, sempre que chegava em casa, eu ficava imaginando o que é que aconteceu no dia, como foi a minha luta lá no escritório. E geralmente o resultado seria lucro ou prejuízo. Agora, como pastor, o resultado é diferente. O resultado é vida ou morte eterna. Não somente os pastores, mas todos nós como discípulos de Cristo, porque os pastores nada mais são do que ovelhas guias, mas como ovelhas do Senhor, nós precisamos estar diante dele, em submissão, determinados a ouvir a sua voz. Irmãos, nós não podemos deixar passar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Você pode não falar nada, mas o seu comportamento, as suas atitudes, elas poderão ser uma maior pregação, ou uma pregação maior do que aquela pregação que se fala. Se estamos comprometidos com Cristo,
precisamos viver conforme essa palavra. Mesmo que tenhamos prejuízo financeiro, o que vale é estar em linha com essa palavra. É falar sempre a verdade. Podemos cometer equívocos. E quando isso acontece, precisamos pedir perdão ao Senhor. E há situações que precisamos chegar à pessoa e dizer: olha, eu dei aquela informação não está correta. Eu me equivoquei. Da mesma maneira que o Senhor nos ensina que precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão. Nós não podemos ter uma vida cristã conforme os princípios bíblicos, se não observarmos esses princípios. Se não estivermos determinados a verdadeiramente viver em submissão àquilo que o Espírito Santo nos ensina através da sua palavra. Isso não significa uma vida de absurdos, não. Mas significa uma vida centrada nos princípios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, a liberdade concedida por Deus não retira a nossa responsabilidade. E somos convocados a viver por fé no Deus que não conhece impossíveis. Então, palavras e atitudes geram consequências. E essas consequências afetarão principalmente aqueles que tomaram decisões e proferiram palavras com relação às suas decisões. Então, somente com o conhecimento da palavra é que nós podemos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Irmãos, nós precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos ouvidos afinados com o diapasão celestial, sabendo quando realmente vem de Deus e quando não vem de Deus. A palavra nos ensina que precisamos falar menos e ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. Mas a palavra também nos ensina que a nossa vida precisa ser uma vida onde exista a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias fala isso. Mas eu vou concluir. Em Cristo nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Mas a responsabilidade por cada escolha é pessoal, assim como as suas consequências. Então, meu irmão, minha irmã, fujam das decisões precipitadas. Devagar. Procure analisar cada situação à luz da palavra. Faça uma projeção dos seus efeitos. Aí eu tomando essa decisão agora, quais serão os efeitos no futuro? Quais serão os efeitos na minha vida espiritual? Qual é o objetivo disso então, pastor? O objetivo é não errar, não repetir os erros do passado, não ficar numa situação difícil, ou numa situação que desagrade ao nosso Pai eterno. Equipe de louvor. E o Senhor nos dá todas as condições para que possamos ter uma vida conforme os seus propósitos. Em Cristo Jesus, nós passamos a ter uma nova natureza. Em Cristo Jesus, passamos a ter uma nova mente. Em Cristo Jesus, passamos a ter um novo coração. Em Cristo Jesus, passamos a ter novos objetivos. Em Cristo Jesus, passamos a ter novos desejos. Em Cristo Jesus, nós temos firmado na nossa mente e no nosso coração a determinação de viver para o louvor da sua glória. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de viver uma nova vida. Amém? Então, quando o inimigo chega para acusar e lembrar algo do passado, realmente, aconteceu aquilo no passado, mas está escrito na palavra de Deus,
que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não podemos aceitar, em hipótese alguma, as investidas do maligno na nossa vida e na nossa família. E meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, tenha cuidado. Não forme um pensamento inadequado antes de analisar os fatos. Não aceite que alguém venha para murmurar contra um irmão ou uma irmã, um pastor, os pastores. Não aceite. Não aceite a murmuração. Não aceite ser um murmurador passivo, muito menos um murmurador ativo. O murmurador ativo é aquele que chega para murmurar. O murmurador passivo é aquele que escuta. E a tendência do murmurador passivo é se tornar um murmurador ativo. E os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Então confie, acredite, espere no Senhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. As bênçãos do Senhor são completas. As bênçãos do Senhor não chegam atrasadas. E o Senhor é aquele que verdadeiramente supre as nossas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais e necessidades materiais. Ele sabe o que é essencial na nossa vida. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas virtudes. Ele sabe em qual área da nossa vida há necessidade de um fortalecimento maior, de um cuidado maior. E Ele vai falar sempre isso com você. Deus não precisa de intermediários. Não. Falamos diretamente com Ele e Ele fala diretamente conosco. E a sua palavra, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é profecia. Você vê lá em Provérbios, diz assim: um povo sem profecia se corrompe. Está falando dessa profecia. Não é profetada, não é adivinhação, não. Dessa profecia. Da palavra de Deus, que não muda, que é fiel e que permanece para sempre. Amém? Fiquemos todos de pé.